Bora lá, galera. Vamos começar com a nossa aula, vamos começar com o nosso assunto de hoje. Mais uma vez, eu venho aqui trazendo um gênero textual para você diferente. Sempre a gente traz coisas diferentes. É muito importante que a gente continue nossos estudos e que a gente esteja realmente disposto a aprender, que a gente queira buscar coisas novas. Galera, nós não podemos estudar com aquele, sabe, aquele cansaço, aquele, ai, de novo, ai, mais uma videoaula. Minha mãe falava assim, é boi cansado. É boi cansado. Não, não pode ser boi cansado. A gente tem que ser boi animado, a gente tem que estar animado para aprender, a gente tem que estar disposto. Porque senão tudo vai ser chato. Senão você vai falar assim, lá vem essa tia Kaline, essa chatonilda. Não fala isso de mim não, hein, gente? Não fala isso de mim não, hein, galera? Eu quero que você venha aqui com muita alegria, que você venha aqui com muito ânimo, para você aprender sempre. Eu quero que você sempre busque coisas novas, que você curta realmente aprender, que você faça uma sintonia com a língua portuguesa. Sabe por quê, gente? Nós só gostamos daquilo que nós conhecemos. Se você começa a estudar, aquilo vai se complicando, você não entende. Hoje você não entende uma coisa, amanhã você não entende outra, e você vai guardando. Você vai dizer assim, eu detesto essa matéria. Eu detesto português. Eu detesto matemática. Tudo aquilo que você tem dificuldade para aprender, por algum motivo, você vai dizer que não gosta. Então, quando é que a gente começa a não gostar? Justamente quando a gente começa a perceber algumas dificuldades. Então, a gente precisa ir com ânimo e com alegria para aprender, que é para a gente vencer essas dificuldades. Então, vamos lá. Galera, sempre eu falo com vocês sobre os gêneros textuais. Eu trago sempre uma novidade. Então, você sabe que o gênero textual é a forma como um texto é organizado, ele é classificado de acordo com a sua função na sociedade, eles surgem nos tempos mais antigos. Então, hoje eu trouxe realmente um gênero textual que surgiu na antiguidade, que são as fábulas. Galerinha, fábula é um texto narrativo e ele é muito popular e as crianças gostam muito. Aí vocês vão falar assim: ah, mas eu não sou mais criança. Mas é legal aprender as fábulas, elas são muito interessantes, elas são muito divertidas. Então, elas são mais um gênero textual que nós temos que foi nascido da tradição oral. O que é a tradição oral, galerinha? Lembram disso? Passado de geração em geração. Os anciãos, as pessoas mais velhas, iam contando essas histórias e os jovens iam aprendendo. À medida que essas pessoas mais velhas morriam, as gerações mais novas iam transmitindo esses conhecimentos. Então, pelos estudos históricos, as fábulas surgiram mais ou menos no século V a.C. E o nome já fala, ele já remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, uma narrativa. Vamos lá. Olha que bonitinho que eu trouxe essa imagem que nos lembra várias fábulas, várias historinhas que nós já ouvimos. Gostaram? Para animar a nossa aula, para você ficar feliz. Quais são as principais características de uma fábula? A fábula, ela é uma narrativa de caráter ficcional. O que é isso? É uma ficção. Significa dizer que ela não tem comprometimento com a realidade, tá? E ela usa alegoria para construir seus sentidos. Nós costumamos dizer que ela usa muita personificação. O que é a personificação? É quando eu dou características humanas para um determinado elemento, que pode ser uma árvore, um animal, um sapato. Os animais que são personagens possuem características humanas como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. E por meio dessas características, os personagens se movimentam na história e fazem com que a história se desenrole. Então, todo o objetivo da história, da fábula, é levar a gente a algum tipo de conhecimento. Um conhecimento importante para a sua sobrevivência na sociedade.
tá? Então, eu tenho que lembrar sempre disso. Não é um conhecimento qualquer, mas é um conhecimento que tem um certo grau de importância para que a gente conviva bem em sociedade. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Ou então, de quem conta um conto aumenta um ponto? Um vai contando, conta para um, que conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. Então, essa história vai adquirindo elementos novos e versões novas para uma mesma história. Mas isso não compromete a sua função. Qual é a função da fábula? Levar a reflexão sobre comportamento em sociedade. Então, a função da fábula é essa. Na antiguidade, nem todas as pessoas não tinham acesso a estudo formal. Então, o conhecimento era passado nas comunidades onde se vivia. Os anciãos eram detentores desses conhecimentos e esse conhecimento ia passando de pai para filho. Então, o objetivo era fazer com que as pessoas tivessem uma boa convivência. As fábulas podem ser escritas em prosa. Prosa, você já sabe, né? São aqueles textos em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência aos personagens. O tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. Gente, galerinha, vamos lembrar. Nesse caso, eu vou ter um tempo e espaço imaginário, ou que eu chamo de psicológico. A linguagem, ela é simples, objetiva e direta. E também, em algumas fábulas, em muitas delas, na verdade, eu vou ter a presença do discurso direto, que são os diálogos, tá? Então, atenção a isso, não esqueça que discurso direto são diálogos, eu transcrevo como foi falado, tá? Qual é a estrutura da fábula, galera? Pensa, parou tudo. Parou. O que é a estrutura de um texto? A estrutura de um texto é como ele está organizado, tá? Então, a fábula é um texto narrativo, então é importante a gente lembrar que ela tem que ter uma estrutura mínima dos textos narrativos, que é um começo, meio e fim. Então, lá no início, a gente vai apresentar as personagens e a situação. Não é assim que a gente começa um texto narrativo? Lá no meu primeiro parágrafo, eu apresento os personagens e a situação em si, que vai se desenrolar. Depois, a gente desenvolve o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação, que é o enredo. Então, eu vou desenvolver o texto fundamentado naquilo que eu apresentei lá no início, tá? Por fim, a gente cria um final surpreendente, que gere reflexão dos leitores sobre um ensinamento. E o objetivo da fábula é ensinar. Se o objetivo da fábula é ensinar, então, no final de tudo, tem que ter um ensinamento. Sabe aquilo que a gente pergunta assim, e a moral da história? A moral da história, ela surge com as fábulas, porque normalmente elas transmitiam ensinamentos morais, padrão de comportamento que era determinado em uma sociedade, que era praticado por todos, ou que se esperava, pelo menos, que todos praticassem. Autores das fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Êxopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, representantes como Monteiro Lobato, Milor Fernandes, que se dispôs à construção e releitura de fábulas. Eu gosto muito do Milor Fernandes, mas eu confesso a vocês que eu tenho um apreço especial pelo Monteiro Lobato. Nas Reinações de Narizinho, nós vamos ver muitas fábulas, e eu gosto muito da maneira como ele coloca essas fábulas. Então, eu trouxe para você uma fábula chamada de da Raposa e das Uvas. É uma versão do Êxopo. Chegando uma raposa
a uma parreira, viu-se a carregada de uvas maduras e formosas e cobiçoas. Começou a fazer tentativas para subir. Porém, como as uvas estavam muito altas e a subida era íngreme, por muito que tentasse, não as conseguiu alcançar, então disse: estas uvas estão muito azedas, podem manchar-me os dentes. Não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim. E dito isso, foi-se embora. As versões que ficaram mais consagradas dessa fábula foram as versões mais antigas, escritas por Êxopo, La Fontaine e Fedro. No Brasil, as versões nacionais que entraram para o imaginário coletivo foram as de Milor Fernandes, Monteiro Lobato, Jô Soares e Ruth de Souza, a nossa artista Ruth de Souza. O Jô Soares também é um grande escritor. Então, vamos ver aqui qual é a moral dessa fábula. Numa das versões do Êxopo, a moral dela é sucinta, prática. É fácil desdenhar daquilo que eu não alcanço. Como é que a raposa fez? Ó, não quero também. Ah, uva azeda ainda vai manchar meus dentes? Então, marca a atitude da raposa perante as condições que lhes são colocadas. Ó, deprecia o objeto de desejo que são as uvas. Não quero, ó, quero nem saber. Na versão de Fedro, por sua vez, o autor usa do exemplo da raposa para generalizar o comportamento dos homens e chamar a atenção para a reação que temos diante de uma decepção. A gente sempre fala mal daquilo que a gente não pode alcançar. E desprezamos os bons conselhos. Então, essa seria a moral segundo Fedro. Na versão do La Fontaine, segue a mesma linha de Fedro. De modo mais expandido, aproxima a história de eventos que podem acontecer no nosso dia a dia, sublinhando que muitos de nós nos comportamos como a raposa da história. Muitos desprezam, desvalorizam o que não podem conseguir, mas basta uma pequena esperança, uma mínima possibilidade para que virem como a raposa o focinho. Ou seja, se der para pegar a uva, eu não queria, né? Se der, a gente pega, certo? E aí, viram como as fábulas são interessantes? Como elas ainda podem nos ensinar, como elas ainda podem ser utilizadas como instrumento de ensino para as crianças, para os jovens, para os adultos, para todo mundo. Quem nunca viu uma raposa por aí, desdenhando daquilo que ela não consegue? Também não quero, era azeda. Eu acho que nós já fizemos isso algumas vezes na vida, não é? É o caso de nós pensarmos sobre as nossas atitudes. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, da nossa fábula, e saiam por aí produzindo textos maravilhosamente bem e procurando outras fábulas para vocês conhecerem, porque existem muitas fábulas muito legais por aí. Vai lá, procurem os nossos autores brasileiros, que eles são maravilhosos. Certinho? Dá um ok para a gente, curte nossas redes. Um beijo para você, eu te espero aqui na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá? Não deixa de fazer.